A maior parte das pessoas acredita que o Brasil viveu poucas guerras. Talvez a independência, a Guerra do Paraguai e algumas rebeliões internas sem grande importância. Mas essa é uma meia-verdade. Durante o século XIX e início do XX, o Brasil foi palco de alguns dos conflitos mais violentos, sangrentos e politicamente explosivos da América do Sul. Guerras que definiram fronteiras, destruíram cidades, desafiaram o poder imperial, dividiram famílias e deixaram cicatrizes permanentes no território. Guerras que quase ninguém conhece, guerras que você nunca viu no colégio, guerras que, se tivessem acontecido nos ISAUs ou na Europa, seriam filmes de Hollywood. Hoje, vamos viajar por esse lado esquecido da nossa história. Um lado onde o Brasil lutou contra si mesmo, contra vizinhos, contra impérios e contra seus próprios fantasmas. Respire fundo. A história que você está prestes a ouvir é mais intensa do que parece. Imagine o Brasil em 1825, um país recém-independente, tentando provar que é forte, organizado, estável. Só que, na prática, o Império estava endividado, sem exército estruturado, com revoltas internas explodindo e praticamente nenhum controle das fronteiras do Sul. E é justamente nesse momento que o Brasil entra em sua primeira guerra internacional, a Guerra da Cisplatina, pelo controle da região que hoje conhecemos como Uruguai. Como começou? Os argentinos quiseram retomar a Cisplatina, que o Brasil havia anexado durante o período colonial. O conflito virou uma disputa por orgulho nacional e controle estratégico do Rio da Prata, uma região vital para comércio, navegação e poder militar. O Brasil estava preparado? Nem de longe. Tropas mal treinadas, oficiais improvisados, debates políticos explosivos e uma marinha que, embora forte, não conseguia sustentar o custo da guerra. O resultado? O Brasil se endividou ainda mais. A nobreza ficou insatisfeita. O imperador perdeu apoio. E, no fim, nenhum dos lados venceu. O Uruguai nasceu como Estado independente. Foi uma guerra cara, confusa e totalmente esquecida. Se você perguntar na rua, qual foi a primeira guerra que o Brasil lutou? Quase ninguém vai saber a resposta. O sul do Brasil vivia uma crise econômica profunda. Os impostos eram altos, os produtos da região valiam pouco e o governo imperial parecia ignorar completamente os gaúchos. A insatisfação explodiu quando líderes locais declararam independência e criaram a República Rio-Grandense. Uma guerra de identidade. A Guerra dos Farrapos não foi apenas uma rebelião. Foi um movimento político, ideológico e até romântico. Heróis como Bento Gonçalves, Giuseppe e Anita Garibaldi deram caráter épico ao conflito. O Empalho temia que o país se fragmentasse. Afinal, outras regiões estavam inquietas. Se o Rio Grande do Sul se separasse, seria o efeito dominó da independência das províncias. Como termina? Depois de 10 anos de guerra, o Império aceitou negociar. Os farrapos tiveram anistia completa, ganharam concessões econômicas e puderam reintegrar o exército imperial. Foi praticamente um acordo entre iguais. Uma guerra civil que terminou não pela força, mas pela diplomacia. Enquanto o Sul vivia sua guerra civil, o Norte se preparava para um conflito ainda mais brutal. O Pará vivia um cenário de miséria extrema. A população pobre, indígenas, caboclos, mestiços, ex-escravizados, sofria abuso político e violência da elite. A revolta estourou como um grito desesperado. A cabanagem foi diferente de qualquer outra revolta. Os cabanos tomaram o poder, assumiram o governo e tentaram reorganizar completamente a província. Como o Império respondeu? Com força total. Tropas foram enviadas, vilas destruídas, líderes executados. A repressão foi tão violenta que cerca de 40% da população do Pará morreu. Imagine quase metade da sua cidade desaparecendo em 5 anos. A cabanagem é, de longe, o conflito mais sangrento da história brasileira, mas permanece oculto, quase como se nunca tivesse existido. A balaiada foi uma revolta popular que uniu vaqueiros pobres,
camponeses, quilombolas e escravizados contra o poder local. Tudo começou por abuso policial simples, mas virou um movimento gigantesco, com milhares de revoltosos armados. Quem eram os balaios? Pessoas das margens da sociedade, gente que o governo não via, até que se revoltaram. O nome veio de Manuel Balaio, um artesão que ajudou a dar rosto ao movimento. O Império envia seu apaga-incêndios. Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, foi enviado para pacificar a região. Ele combinou força militar com acordos estratégicos. Um uso calculado de guerra mais política. Ao final, os balaios foram derrotados, mas deixaram um recado claro: a população marginalizada podia, sim, desafiar o Império. Avançamos para o início do século XX. O Brasil já é república, mas as injustiças sociais continuam imensas. No Sul, milhares de camponeses foram expulsos de suas terras para a construção de ferrovias norte-americanas. Sem para onde ir, criaram comunidades próprias guiadas por líderes religiosos, conhecidos como monges. Para o governo, isso parecia subversivo demais. Para os camponeses, era a única forma de sobreviver. A guerra começa. Tropas são enviadas, a região entra em colapso. Vilas são queimadas. Os sertanejos lutam como guerrilheiros, conhecendo o terreno como ninguém. A Guerra do Contestado é um dos conflitos mais modernos e violentos da nossa história. Pensa numa mistura de canudos, cabanagem e guerra de trincheiras. Mas pergunte na escola sobre ela. Ninguém sabe. O Acre era da Bolívia, mas quem vivia lá eram, majoritariamente, brasileiros. Quando a Bolívia tentou alugar o Acre a uma empresa estrangeira, os seringueiros se revoltaram. Plácido de Castro liderou uma campanha militar organizada, criando fortes, sitiando cidades e praticamente fundando um país independente. O Brasil intervém, mas, em vez de enviar um exército, o governo manda diplomatas. Resultado, o Tratado de Petrópolis, e o Brasil ganha o Acre. É literalmente um caso de guerra híbrida, parte militar, parte diplomática, parte econômica. E mesmo assim, quase ninguém conhece. Olhando para todos esses conflitos, uma coisa fica clara: o Brasil não é um país pacífico por natureza. É um país formado por conflitos profundos, sociais, regionais, econômicos, étnicos, políticos. Guerras que moldaram fronteiras. Guerras que definiram identidades. Guerras que explicam tensões que continuam vivas até hoje. Mas, por algum motivo, essas guerras foram deixadas de lado. Talvez por vergonha, talvez por pragmatismo político, ou talvez porque encarar nossa história de verdade exige coragem. O fato é, o Brasil que existe hoje nasceu em guerra e continua carregando suas marcas. E só quando entendermos esse passado esquecido é que poderemos enxergar de fato quem somos. E se você gostou desse conteúdo, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Assim eu consigo continuar te trazendo novas histórias sobre o Brasil e mundo. Até a próxima!